Fala pessoal, tudo beleza? Está começando mais um vídeo aqui no canal e dizem por aí que o ano só começa depois do carnaval. Aqui estamos. Vamos lá então começar mais esse conteúdo. E para você já não perder nenhum conteúdo que tá por vir, porque esse ano promete. Olha, eu tô colocando na lista ali, tem vários conteúdos que eu quero produzir para vocês. Então, ó, para seguir essa dica, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e bora para esse vídeo, beleza? Editor, você lembra ainda da vinheta? É claro. Roda ela. Show de bola! Então vamos começar aqui esse vídeo. Hoje o tema que a gente vai falar é Stack View. Isso daí eu sei que é um tema que muita gente sofre, muita gente tem problemas de entender como funciona a Stack View. Então nesse vídeo a gente vai separar ele em duas partes principais. Primeira parte teórica ali, básica, onde a gente vai entender alguns comandinhos básicos ali, e depois a gente vai para a parte da prática, onde eu vou passar dicas e sugestões para você poder aprender muito melhor, beleza? Então bora lá! Bom, primeiramente, Stack View, para que serve? A Stack View ela foi criada para facilitar o nosso trabalho, né? Principalmente na parte de construções de tela. Geralmente a gente vai utilizar ali os componentes, né? Colocando um componente do lado do outro e conectando eles através de constraints. A Stack View serve principalmente para juntar esses processos e facilitar ali durante o nosso desenvolvimento. Então pensa como ela fosse um grupo, tá? Então ela vai ter um grupo de conteúdos, de telas dentro dela. Mas se a gente fosse trazer para uma analogia, vamos pensar que a Stack View seria uma bexiga, onde você coloca o conteúdo dentro dela e essa bexiga ela vai enchendo conforme o conteúdo que está inserido. Ou seja, eu posso colocar água, areia, ar, posso colocar qualquer coisa dentro dessa bexiga e a bexiga ela vai inflar conforme o conteúdo. Isso daí é o princípio que a gente vai chegar dentro da Stack View, tá? Aonde que a Stack View ela não possui tamanho propriamente dito, mas ela é baseada no conteúdo interno dela. E dependendo de como que você alinha esses caras, ou melhor, como você define qual é a orientação dela, se ela é vertical ou horizontal, o conteúdo ele vai ser forçado. Então, como se a gente estivesse falando o seguinte: se eu quero a Stack View que ela me proporcione ali os elementos na vertical, a horizontal dela vai ser o tamanho que você especificar. Ou seja, eu quero que a minha horizontal seja do tamanho da minha tela. Então a minha vertical vai ser baseado no tamanho do conteúdo e todo o meu conteúdo vai ter o tamanho explicitamente da minha Stack View na horizontal, certo? Então a minha largura vai ser igual ao meu componente da Stack View. Se a gente usar a orientação horizontal, aí é o contrário, é invertido. A minha altura é definida pela stack e a minha largura, né, o meu comprimento, vai ser definido pelo conteúdo interno. Calma lá que vai ficar muito mais fácil na hora que a gente for para o código olhar isso daí. Dentro da Stack View, nós temos 4 carinhas muito básicos ali que a gente sempre tem que setar eles e não pode esquecer. Isso além das constraints que a gente precisa setar lá, mas vamos deixar as constraints de lado por enquanto. Vamos falar principalmente da parte aí dos 4 atributos que a gente possui. Tá bom. O primeiro dos atributos é o Axis. O Axis, ele é o responsável por controlar a orientação, seja vertical ou horizontal. Essa orientação é como que eu quero exibir os meus componentes. Uma pilha, onde eu quero exibir verticalmente, né, um embaixo do outro, ou horizontalmente, um ao lado do outro. Então eu uso o Axis para falar isso, vertical ou horizontal. O próximo atributo que nós possuímos é o atributo de distribuição, né, o distribution, onde eu quero distribuir a proporção dos meus elementos. Então lembre, se eu tenho 4 elementos dentro da minha stack, eu posso distribuir como que eu quero entre eles. Ou seja, eu quero que cada um gerencie o seu tamanho, eu quero que todos eles tenham o mesmo tamanho, eu quero que o espaçamento entre eles sejam proporcionais, eu posso organizar eles dessa forma através do distribution. Já vamos entrar no detalhe mais para frente sobre esse cara. Próximo atributo é o alinhamento, onde o próprio nome já diz que eu quero alinhar esses elementos. Então eu quero alinhar todos eles ao topo, todos eles ao bottom, né, ao rodapé, no centro, preenchido. Como que eu quero alinhar entre eles? Lembrando que se você está usando na vertical, você vai alinhar à esquerda, ao centro, à direita ou todo. Se você está trabalhando na horizontal, a gente já tem em cima, no meio, também ao centro
embaixo ou todo também. No caso do nosso código ali, quando a gente for utilizar, nós vamos encontrar ali falando leading e trailing, que é esquerda e direita, mas esses dois caras, se caso a gente estiver usando a horizontal, o leading ele vai servir para topo e o trailing vai servir como bottom também, tá? Então você pode utilizar esses elementos aí também, usar esses valores para te ajudar aí na distribuição do alinhamento. Por último, não menos importante, a gente tem o espaçamento, que é simplesmente o espaço entre os elementos. Então, o elemento A do elemento B, ele vai possuir um espaçamento de divisória entre eles. Então, qual é esse valor? Esse valor eu passo ele através de um flutuante, tá? Um número. Então, eu posso especificar ali 12, 13, 14, 15, enfim, até 0 você pode especificar, que vai ser a distância entre um elemento e outro. Isso funciona tanto para quando a gente estiver falando da horizontal ou quanto da vertical. E também é importante que o espaçamento ele vai servir para todos os elementos. Caso você queira especificar um espaçamento específico para um elemento, você pode utilizar o set custom spacing, que você pode especificar qual é o elemento que você quer e qual é o espaçamento necessário para aquele cara. Bom, a gente falou muita teoria aqui, pô, eu não estou entendendo nada, estou boiando, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Vamos para o código que vai ficar muito mais fácil de você entender. Mas espera lá que não acabou, tá? Olha, antes de passar para o próximo ponto, eu quero falar uma coisa muito importante para você. E ó, vem cá, look to me, olha nos meus olhos aqui, ó. Eu quero falar uma coisa muito importante para vocês, que é o seguinte: se você não conhece, entra lá no meu site agora, devpoly.com. Você quer ter o acesso desse código aqui? Entra lá no site, que o código vai ser distribuído para os membros do canal, tá? Então, lá no site você pode se inscrever totalmente gratuito. Lá nós temos os blogs, nós temos o fórum, então artigos que a gente produz, fórum para você tirar suas dúvidas, trazer suas perguntas, pode postar lá, eu respondo a galera, beleza? E tem também a minha mentoria, caso você não saiba, tá passando por dificuldades, tem problemas aí que você não consegue entender, vem trocar uma ideia comigo, vamos conversar. A mentoria DevPoly, onde eu vou ali te acompanhar ali do início da sua jornada e a gente vai construir até você alcançar o seu objetivo, beleza? Venha conhecer um pouco mais, entra aí, ó, devpoly.com, entra lá, hein? Bom, vamos agora para a parte do código aqui que eu falei para vocês, né? Então, se a gente for fazer uma leitura aqui do nosso código, nós vamos ter o seguinte. Eu tenho aqui o meu distribution, como eu falei para vocês, que é a distribuição. Então, eu vou mostrar no código cada um desses elementos. Nós temos o alinhamento, o espaçamento e o axis, que é o que é responsável por controlar se eu quero na vertical ou na horizontal. Então eu estou fazendo o distribution completo, o alinhamento também eu quero ele todo preenchido, espaçamento 0 e o axis aqui eu estou na vertical. Então eu vou mandar rodar aqui o nosso códigozinho, né, o nosso projeto. Aqui embaixo, só para mostrar para vocês, eu estou fazendo o seguinte. Eu fiz aqui a chamada na minha função setupView, né, então adicionei aqui a minha stack na minha ViewPy e aí eu criei 3 labels. Só que essas 3 labels, eu fiz aqui elas simplesmente, ó, cada uma tem a sua fonte específica. Então, uma de 32, 22 e 12. E aí, aqui embaixo, eu setei as constraints. Então, lembra que eu comentei, tá? Um ponto muito importante aqui. A Stack View, ela não tem tamanho definido. Ela é baseada no tamanho interno. Se você coloca uma Stack View e você prende nas 4 bordas, topo, bottom, esquerda, direita, né, leading, trailing, o que vai acontecer? Você vai estar forçando a sua Stack View a preencher todo esse conteúdo. Logo, todo o seu conteúdo interno também vai querer preencher. Não existe espaço vazio dentro da Stack View, diferente de uma view, tá? Então, se você está esticando, lembra da bexiga. Se eu estou esticando a bexiga, o conteúdo interno dela também vai querer esticar, tá? Então, um ponto muito importante aqui. Então, se você quer colocar uma Stack View na sua tela, geralmente essa Stack View ela não vai estar amarrada em algum lugar. Se ela é uma Stack View vertical, o bottom não vai estar amarrado a ninguém. Se é uma Stack View horizontal, provavelmente o teu trailing não vai estar amarrado a ninguém. Tudo vai depender para onde você quer que ela cresça. Se você está usando Stack View, porque a Stack View ela precisa ser permitida que ela tenha essa expansão, né? Que ela cresça, que ela vá para alguma direção. E essa direção que você quer que ela vá não pode estar amarrada a ninguém. É muito importante esse detalhe, tá? Então por isso que aqui no meu código eu coloquei só o topo, o leading e o trailing amarrados aqui nas minhas constraints da minha Py, tá? Para ela ficar totalmente livre aí
na questão de expansão. Então se eu tenho aqui a Label 1, Label 2 e Label 3 e eu tenho adicionado na minha Stack View. Um outro ponto muito importante aqui que é o seguinte, a nossa Stack View, ela possui aquela função Add Subview, que é o que a gente geralmente usa aqui para adicionar um elemento, né, uma subview dentro dela. Mas a Stack View, ela é um grupo, então você não está adicionando subelementos ali dentro, você está adicionando o elemento para que ela possa gerenciar. Dessa forma, a gente vai chamar o Add Arranged Subview. Esse cara sim é o responsável por você adicionar os elementos. Se eu chamar o Add Subview, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, rapidinho o que acontece. Então eu tô com o Add Arranged, certo? E ele tá mostrando aqui para mim, se inscreva no canal. Eu coloquei cada label numa cor, então ela vai exibir aqui pra gente cada uma dessas cores. Eu vou trocar esse Add Arranged e eu vou colocar o Add Subview, certo? Então eu vou trocar aqui nos 3 caras Add Subview. Vou mandar executar. Veja que eu executei esse cara e o que aconteceu? Ele não está exibindo. Por que ele não exibe? Porque simplesmente ele não está amarrado no meu grupo. Eu adicionei ela na minha stack, só que ele já perdeu a ação de constraint. Por quê? Como a constraint é da minha stack, a minha stack ela tem um frame desenhado. Então quando eu adiciono ela ali, ela vai forçar o preenchimento dentro dessa aba de visualização. Aqui no meu cenário, a minha label foi adicionada, só que ela não vai seguir as regras das constraints que foi estipulada. Então o Add Subview ele não vai seguir essa questão das constraints, certo? Então por isso que a gente vai utilizar o Add Arranged, porque eu estou adicionando na minha coleção de views que vai ser gerenciada. Então aqui no caso eu vou usar esta função. Lembrando então que no caso aqui das minhas views, eu não defino constraints para elas, tá? Eu só vou definir a constraint para minha subview em que momento? Simplesmente quando eu quero gerenciar a altura ou algum outro comportamento específico. Exemplo, no caso aqui eu tenho minhas 3 labels, cada label possui um tamanho específico, certo? Só que se eu quiser falar que o meu se inscreva, ele tenha uma altura definida maior, né, ele não seja daquele tamanho, eu vou ter que especificar sim um tamanho específico para ele. Então eu vou setar aqui. Então eu adicionei aqui uma constraint de altura, então lembrando que as bordas ela não é gerenciada, tá? Mesmo que eu coloque as bordas, ela vai quebrar pelo fato da minha stack estar forçando, né? A minha stack ela tem uma prioridade nisso daí. Então aqui no caso eu coloquei a altura, veja que o meu se inscreva ali, ele assume essa altura. Então a altura eu posso controlar através das constraints, as bordas já não, tá? Mesmo que eu queira colocar ali um espaçamento na esquerda, né? Eu quero colocar um espaçamento no meu leading dentro dessa minha label. Você pode até pôr, mas ele vai ficar quebrando as suas constraints falando que tem uma prioridade ali que vai quebrar elas, tá? Então para esse cenário você adiciona uma outra view e a sua label dentro dessa view. E aí você faz a sua label amarrado as constraints dentro dela. Aí tudo bem, tá? Nesse cenário a gente só pode definir a altura para quando a gente estiver trabalhando com a stack na vertical. Horizontal a gente inverte, tá? Lembra-se disso. Então, beleza, fiz aqui a definição da minha constraint, né, de altura, então eu consigo fazer esse tipo de gerenciamento. No caso aqui, eu tenho aqui minha fonte de 32, 22 e 12. Então, se eu olhar aqui no meu simulador, veja que os blocos, eles vão diminuindo de tamanho. Eu vou remover aqui a constraint, né, e vamos mandar executar novamente só para a gente ter o estado inicial. Então, veja aqui, ó, que cada uma ela tem um tamanho e vai diminuindo de tamanho. Agora a gente vai trabalhar aqui mexendo com cada uma dessas propriedades. Então, primeiro vamos falar aqui do distribuição. Lembra que o distribuição, ele é responsável pelo quê? Como que vai ser organizado os tamanhos desse cara. Então eu estou falando que o preenchido, ele vai simplesmente fazer o quê? Ele vai preencher todos os pontos, desde largura e altura. Tá? No caso, a gente também tem o preenchimento proporcional. Esse preenchimento proporcional, geralmente ele vai funcionar bastante para quando você tem as constraints ali que são variadas em cada um dos pontos, tá? Então, cada constraint, ela vai ter a sua definição de altura e ela vai estar gerenciando esses caras. Então, a gente tira essa responsabilidade da stack e passa a responsabilidade de controle de altura ou largura, dependendo da orientação, para o próprio componente. Então você pode ver que o preenchido e o proporcional é a mesma coisa, tá? Nós temos também aqui o preenchido igual, né? Esse preenchimento igual, ele vai ser o quê? Ele vai pegar os 3 elementos e vão manter com a mesma proporção, tá? Então a mesma altura para os 3 elementos. Se a gente voltar aqui, né, aumentar aqui a fonte, vamos supor esse de 12 aqui. Se eu colocar aqui uma fonte de 50,
mandar executar, ela vai ser a maior. Então ela vai forçar que os outros dois elementos também aumentem de tamanho, tá? Então veja aqui que ela vai aumentando proporcionalmente todos os caras. Isso com o igual, tá? Fora ele, nós temos o espaçamento. O equal spacing, ele vai manter um espaço igual para todos eles, tá? No caso aqui dessa ação, o nosso espaçamento está em 0. Então ele manteve 0 ali para todos. Se a gente colocar aqui um espaçamento, vamos colocar aqui 40, mandar executar, veja que ele tem o espaçamento de 40, mas para nós aqui tá tudo igual, certo? Porque o que acontece? Por mais que eu coloquei a distribuição com espaço igual, o nosso espaço de 40 já está sendo definido isso. Então está igual entre ambos. Quando que vamos usar o espaçamento igual? Lembra que eu comentei a relação das bordas, né? Então aqui eu tenho a borda de topo, leading e trailing. Não defini o bottom. Então dessa forma eu permito que ele cresça verticalmente, certo? Ele vai crescer para baixo. Mas nesse cenário, supondo que eu quero fazer uma distribuição de elementos, eu posso criar sim a constraint de bottom, tá? Então eu vou colocar aqui. Então eu coloquei aqui uma constraint de bottom e veja o que vai acontecer. Ele vai crescer, só que ele não vai quebrar, por quê? Porque ele está mantendo, conforme que a gente estipulou, o espaçamento igual. Então ele vai distribuir em todos eles e manter a mesma proporção de espaçamento, garantindo a proporção de cada elemento. Então veja que se a gente coloca aqui o preenchimento, né, para ele preencher e ele amarrado nas 4 bordas, o que acontece? Ele não segue um preenchimento exato. Por quê? Porque ele não consegue cumprir todas as necessidades ali. Então um dos elementos vai ficar com um tamanho muito maior do que o necessário. Mesmo que eu coloque aqui o proporcional, né, o preenchimento proporcional, ele vai manter essa quebra. Ele vai ficar quebrado ali. Só que a diferença dessa quebra é o que? Ele vai manter proporcionalmente o preenchimento deles baseado no tamanho de cada um. Então se um cara tem um tamanho de 5 e um outro tem um tamanho de 10, se eles crescerem, eles vão crescer com o mesmo tamanho. Então mantém essa proporção, tá? É como se fosse aquele ratio lá das imagens, né? A proporção de altura por largura. Então aqui no caso a gente vai ter essa proporção. Então voltando para a parte do espaçamento, né? Então se eu coloco o espaçamento igual ali, ele vai manter essa proporção separada ali de espaçamento. Nós temos também a distribuição do centro igual, né? O que seria esse centro igual? Eu quero manter a proporção dos meus elementos centralizados e mantendo o espaçamento. É como se eu estivesse organizando esses elementos, assim, eu vou adicionar um espaço extra para manter ele centralizado baseado no restante. Aqui nesse cenário não vai dar para perceber porque o espaçamento ele está muito grande. Só que se a gente pegar, né, espaçamento 0 e eu vou tirar aqui a minha constraint de bottom, né, tirar a minha amarração ali de baixo e eu vou mandar executar, veja que vai surgir um espaço entre eles que é para simplesmente para organizar e centralizar esses elementos entre cada um, tá? Então veja aqui, ó, que no caso do nosso se inscreva aqui, ele tem essa separação organizada ali para ter essa centralização. Então isso aqui é praticamente a parte de centralização, né, na parte de distribuição. Eu vou manter aqui, no caso, o nosso fill e vamos para o alinhamento. O alinhamento, o próprio nome já fala, né? Então nós temos ali alguns elementos aqui para usar. Nós temos o fill, que ele vai preencher, então ele vai usar todos os pontos ali para preencher esse cara. Lembrando que a gente está na parte vertical, então a gente vai trabalhar só com essa parte, né, com preenchimento de largura. Então aqui no caso do fill, ele vai preencher essa largura. Nós temos o leading. O leading, eu quero alinhar eles, todos os elementos para a esquerda, então ele não faz o preenchimento, ele vai ficar com um comprimento total da minha label e ele vai jogar tudo para a esquerda. Então se você olhar aqui no nosso simulador, veja que os elementos eles estão menores e alinhados à esquerda. A mesma coisa acontece se eu colocar o trailing. Então se eu mandar executar o trailing aqui, vai ser o contrário, eles vão alinhar à direita. Também nós temos ali o centro, então eu vou estar alinhando todos os elementos ao centro. Quando que eu vou usar cada um deles? Tudo vai depender de como que vai funcionar a tua mecânica, né? De como que você vai organizar as suas telas. Pode acontecer de elementos que você queira fazer esse tipo de alinhamento e não tem problemas a expansão deles, né? Porque pode ser elementos estáticos, mas caso for um elemento que ele é um valor variável, ou seja, vem de uma API, vem de uma informação que é preenchida depois, geralmente a gente vai utilizar o preenchimento total, né? O fill,
e fazer que o próprio elemento gerencie o tamanho deles, tá? O espaçamento aqui a gente já passou, né? Então o space aqui você pode colocar os valores que você quer e aí eles vão fazer a organização, né? Vai adicionar esse espaçamento extra. E aí um ponto legal, né? Se eu quero colocar um espaçamento diferente para um elemento específico, eu posso chamar aqui a minha stack view, chamar o set custom spacing, onde eu passo qual é o valor e qual é a view. Mas um ponto importante, eu preciso falar qual é a instância da view, então eu não posso passar qualquer coisa aqui. E como eu não tenho a minha view, né, porque a minha view ainda não foi criada, eu teria que fazer essa chamada depois que ela foi adicionada, tá? Então no caso eu vou chamar aqui a minha content stack e eu vou falar o seguinte, ó, aqui na minha label 2, para minha label 2 para a label 3, eu quero adicionar um elemento a mais. Então vem aqui, ó, set custom spacing, eu quero adicionar um espaço de 50 na referência da minha label 2. Então se eu mandar executar, ele vai fazer isso daí. Então da label 2 para a label 3, ele vai adicionar esse espaço extra que eu coloquei. Posso colocar quantos eu quiser, não tem problema nenhum, mas você tem que ter um cara para cada referência, e é sempre do elemento que você está. Então eu quero adicionar na label 2, então independente de quem ficar abaixo, ele vai adicionar esse espaçamento. Caso você queira fazer controles, então você pode ter ali um controle que é, eu preciso adicionar um espaço entre a label 1 e a label 2, então a label 2 vai ser adicionada, então na label 1 eu adiciono espaço, e aí você faz essa regra. Bom, mostramos aqui várias coisas relacionadas a Stack View, né? Então a gente entendeu que a Stack View, ela é simplesmente uma organização. Você pode colocar várias Stack Views uma dentro da outra. Então você pode ter uma stack na vertical, que dentro de uma delas vai ter uma stack na horizontal. Então você pode fazer esse tipo de controle. A stack, ela é muito legal porque ela faz a autogestão das constraints. Então você só vai criar as constraints para a stack. Você vai sempre amarrar as bordas dela, deixando uma das bordas específicas para crescer. Putz, Polly, mas no caso, se ela crescer muito, ela vai ultrapassar o limite da tela e eu não vou conseguir visualizar. É aí que entra o conjunto das informações, né? Que você vai juntar a stack com a scroll view. E isso eu vou deixar para um próximo episódio, um próximo capítulo, caso vocês queiram saber, né? Então coloque aqui nos comentários se vocês querem um conteúdo falando sobre isso. Como que utiliza o scroll view combinado com a stack view, tá? Então eu quero ouvir a opinião de vocês. Se vocês curtirem, eu trago esse vídeo aí. Então a stack, a gente entende então isso, né? Ela vai facilitar principalmente a gestão de constraints. E como eu consigo colocar várias stacks dentro de outras, às vezes eu posso até matar a utilização de constraints, porque eu só vou utilizar mesmo controles de altura e largura dependendo do elemento que eu quero usar. Você pode até fazer grids, né? Então você pode colocar ali uma stack que tem um controle na vertical e você tem cada uma das stacks, né? Cada uma das filhas dela vai ser uma stack na horizontal distribuída igual. Então você pode fazer essas brincadeiras. E isso era o vídeo que eu queria trazer para vocês. Então se você gostou, deixa aqui nos comentários, deixa o teu like também, se inscreva. Importante, entra lá no site devpolio.com, lá vai ter vários conteúdos, tem muita coisa bacana surgindo lá, tem várias coisas que a gente está trazendo, webinar, olha, tem vários eventos que tá para surgir. Então quando esse vídeo for lançado aqui, ó, a gente já vai ter, agora em março, olha só que bacana, agora em março a gente vai ter um webinar rolando sobre como mexer com constraints. Então se você não sabe, se você tem dúvidas, aproveite essa oportunidade, tá? Se você tá vendo esse vídeo no futuro aí, depois de março, desculpa, entra lá no site, você consegue acompanhar tudo que tá acontecendo aqui no mundo DevPolio, né? O que a gente tá fazendo para a comunidade, eventos, talks, webinar, saber um pouco mais sobre a mentoria e outros serviços que a gente também tá trazendo, tá? E também você já fica por dentro aí do que vai rolar aí dentro dos bastidores aí do canal, beleza? Tem muita coisa surgindo, então eu recomendo demais você se inscrever lá, tá? Participa. E é totalmente gratuito, cara. Você pode entrar lá, participar, ver os blogs, participar do fórum e se interagir com o pessoal. Então era isso daí que eu queria trazer para vocês, falar um pouco sobre a Stack View, um tema muito bacana que traz muitas dificuldades para o pessoal, e em breve também vou estar trazendo aí mais coisas onde a gente vai poder praticar e brincar um pouco mais com a Stack View. Use, abuse dela, ela tá ali para te ajudar, principalmente a resolver esses certos conflitos, tá? Usar ela é muito simples, é prático e é só entender cada um desses elementos. Entendeu esses 4 atributos da Stack View, como gerenciar elas, pronto, você já tem tudo resolvido. Aqui eu utilizei um exemplo simples, né, de você
criar uma label em tempo de execução e adicionar. Você pode criar a variável do seu componente e adicionar ela ali também dentro da construção do lazyvar. Isso daqui é só um exemplo, tá? Não leve isso como regra, como lei. Aprenda, busque conhecer mais informações. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conseguir visualizar a documentação da Apple. E se você quiser ter acesso a esse código aqui, entre lá no site. É isso aí, pessoal. Forte abraço e até mais!